A chuva veio piorar as condições já terríveis em que sobrevivem milhares de palestinianos no sul da faixa de Gaza. Minas antipessoais fizeram quase 5.000 vítimas em todo o mundo no ano passado. Guerra com a Rússia colocou a Ucrânia entre os países com maior número de mortes. Habitantes da cidade evacuada na Islândia autorizados a regressar por breves momentos. O país está em alerta máximo devido à erupção vulcânica. A primeira chuva que caiu em Gaza desde o início da guerra entre Israel e o Hamas piorou as condições já terríveis para os palestinianos deslocados no enclave sitiado. A muitos só resta embrulhar as tendas em lonas para impedir que a chuva forte se infiltre no interior. Uma catástrofe humanitária em curso que a chuva só vem piorar. بشر هذول بدهم مأوى أقل شيء يعني وين الأمم المتحدة؟ حياتنا بتقدر تقول يعني اختلفت راسا على عقب. روتين الحياة الطبيعي اللي كنا فيه ناكل ونشرب وننام طبيعي اختلف خالص. صرنا ننام على صوت المدافع وصوت الغرات وترجع الصبح تلاقي قرايبك أصحابك ناس كثير رايحة. Em imagens divulgadas pela agência noticiosa palestiniana Wafa, vêem-se muitas pessoas numa fila para obter alimentos numa cozinha improvisada na rua. Segundo a OMS, o hospital Al-Shifa já não funciona e há milhares de pacientes, pessoal médico e pessoas deslocadas no seu interior. A União Europeia tem dificuldade em produzir e enviar as munições que prometeu à Ucrânia, 1 milhão de cartuchos até março de 2024. Até agora foram enviados 300.000 cartuchos ao governo de Kiev. Numa reunião em Bruxelas terça-feira, os ministros da Defesa debateram como acelerar a produção para não falhar a promessa. Die Frage, ob 1 Million jemals realistisch war, wäre eigentlich die richtige. Es hat Stimmen gegeben, die gesagt haben, Vorsicht, 1 Million ist leicht zu beschließen, das Geld ist da, aber die Produktion muss da sein. Die mahnenden Stimmen haben jetzt leider recht. Wir haben mit unseren Rahmenverträgen einen großen Teil beigetragen und werden das auch weiter tun. Wir sind in Gesprächen mit der Rüstungsindustrie. Die Produktion muss hochgefahren und beschleunigt werden. Das ist das Gebot der Stunde. Aber das heißt, Sie gehen davon aus, dass das Ziel nicht erreicht wird? Die 1 Million werden nicht erreicht, davon muss man ausgehen. A artilharia ucraniana utiliza cerca de 45.000 cartuchos por semana, pelo que em 2 meses toda a produção anual da União Europeia poderá ser consumida. As reservas dos Estados-membros estão esgotadas e a indústria de defesa não tem capacidade para produzir ao ritmo necessário. O financiamento é também um problema, apesar dos países adotarem um sistema de compras conjuntas. Ένα από τα προβλήματα αυτά αφορά την αμυντική βιομηχανία, η οποία χρειάζεται να έχει μία διαβεβαίωση από τα κράτη ότι δεν θα επενδύσει άδικα, δεν θα επενδύσει πόρους για καινούργιες γραμμές παραγωγής και μετά από 2 χρόνια θα έρθουν τα κράτη-μέλη, οι κυβερνήσεις και θα τους πούνε δεν χρειαζόμαστε άλλα πυρομαχικά. Μπορεί οι μεγάλες βιομηχανίες να μπορούν να αντλήσουν χρηματοδότηση από τις διεθνείς αγορές ή να έχουν δικούς πόρους για να επενδύσουν, αλλά οι μικρότερες θα πρέπει να απευθυνθούν στα ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα. Όμως, οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεν δανείζουν στις αμυντικές βιομηχανίες ως αποτέλεσμα του συστήματος taxonomy και του ότι έχουν χαρακτηριστεί ως non-sustainable οι αμυντικές βιομηχανίες. A falta de mão de obra qualificada e de maquinaria adequada são fatores logísticos que também atrasam a produção de munições. Mas o Comissário Europeu para o Mercado Interno insiste que a promessa pode ser cumprida se houver vontade política. L'objectif de produire plus d'1 million de munitions sur une base annuelle que nous avions pris et qu'il soit atteint à partir du printemps sera tenu. Maintenant, c'est aux États membres de passer les commandes. Uma forma de obter mais munições poderá ser dar prioridade à Ucrânia, redirecionando parte dos 40% de exportações que a União Europeia envia para outros países. O governo dos Estados Unidos alertou que a Rússia já está a receber abastecimentos da Coreia do Norte, que entregou mais de 1.000 contentores de equipamento militar.
A Roménia abriu esta terça-feira o centro de treino em aviões F-16, onde vão treinar, entre outros, pilotos ucranianos. O Centro Europeu de Treino para Aviões de Combate F-16, que vai funcionar na base aérea de Fetesti, foi inaugurado pelo ministro da Defesa romeno e pela sua homóloga neerlandesa. Whether it be Ukraine or any other countries, this will be a place that they can come to and plug into and then be trained effectively to be able to go back. A Ucrânia vê os aviões de guerra fabricados nos Estados Unidos como uma parte fundamental da sua estratégia de contraofensiva. Os pilotos militares ucranianos estão atualmente a treinar nos Estados Unidos e na Dinamarca. Os Países Baixos comprometeram-se a enviar Jactos F-16 para a Ucrânia. O treino nas novas instalações deverá começar primeiro para os pilotos militares romenos e depois para os pilotos militares ucranianos. A ativista russa Ksenia Fadaeva, aliada do líder da oposição Alexei Navalny, foi presa por alegado extremismo, acusação que lhe pode valer até 12 anos de prisão. Fadaeva encontrava-se já em prisão domiciliária, mas um tribunal russo considerou que a medida era demasiado branda. A defensora da luta contra a corrupção está agora categorizada pelas autoridades russas como terrorista. Os próximos de Navalny enfrentam uma repressão crescente que se intensificou desde a invasão russa da Ucrânia. Passaram mais de 2 décadas desde a adoção do Tratado de Proibição de Minas, mas em pleno século XXI, as minas terrestres antipessoais continuam a ser usadas como armas de guerra. O alerta é dado pelo relatório anual Landmine Monitor, que em 2022 registrou pelo menos 4.710 pessoas feridas ou mortas por minas e resíduos de guerra explosivos. Metade das vítimas foram crianças. Além de serem responsáveis pela morte de pessoas, as minas terrestres estão a inviabilizar o acesso a terras e a destruir meios de subsistência em mais de 60 países e territórios. Olhando para o mapa dos mais contaminados pelos engenhos, o Afeganistão aparece em primeiro lugar. Mas da lista negra há 3 países europeus a destacar-se entre os 10 mais afetados, um dos quais a Croácia, apesar de ter também sido neste país da União Europeia onde se registrou uma das maiores desminagens do ano. A Síria, em guerra desde 2011, é, no entanto, onde as minas matam mais. E apesar de o conflito ser mais recente, o segundo lugar na contagem de vítimas mortais passou a ser ocupado pela Ucrânia, fruto da invasão russa a 24 de fevereiro de 2022. Mas o país do leste da Europa, que aderiu ao tratado, é também referido por ter recorrido a minas durante o período de referência. De acordo com o documento, as autoridades ucranianas estão a investigar as circunstâncias em que foram usadas minas antipessoais a Izium e arredores quando a cidade estava sob controle russo. O acordo que proíbe a produção e o uso de minas conta atualmente com a adesão de 164 Estados. 12 países, todos eles de fora do tratado, continuam a produzir estes engenhos explosivos. Um dos partidos da coligação que controla atualmente o Parlamento polaco apresentou projetos de lei para começar a legalizar o aborto. As propostas do grupo Nova Esquerda permitiriam a interrupção da gravidez até à 12ª semana de gestação. A liberalização das leis proibitivas do aborto no país foi uma promessa de campanha de 2 dos 3 partidos do bloco de centro-esquerda durante a recente campanha eleitoral. A vitória pôs fim a 8 anos do governo conservador, durante os quais o acesso ao aborto se tornou cada vez mais restrito. A qualquer momento, Grindavik pode desaparecer do mapa. A pequena cidade islandesa, onde a atividade sísmica aumentou significativamente nos últimos dias, está no caminho de uma erupção vulcânica que pôs o país em alerta máximo. Após terem recebido ordens de evacuação, os habitantes locais foram autorizados a regressar por breves minutos para recolher objetos de valor e artigos essenciais. Actually, there's just like this tension loss because now I've actually gone and seen my house for the first time since the Friday. So now it's just like a tension coming down and, well, I'm really emotional. That's basically how I'm feeling right now. A entrada na cidade esteve restringida a 2 pessoas por veículo. Para alguns, tratou-se de uma corrida contra o tempo para salvar animais de estimação ou verificar os animais da quinta. Para outros, foi uma janela de oportunidade para recuperar objetos de valor sentimental.
Entre uns e outros, ninguém sabe quando poderá voltar, nem o que vai descobrir quando o fizer. O governo francês lançou esta terça-feira o bónus de reparação para o vestuário e o calçado. À semelhança do que já acontece com os eletrodomésticos, permite aos consumidores beneficiar de descontos quando as reparações são efetuadas por profissionais autorizados. Uma forma de ajudar os franceses e o ambiente. Aujourd'hui, on a deux objectifs qui nous sont confiés par les pouvoirs publics. Donc, on doit déjà avoir 35% de pièces réparées en plus d'ici à 2028. Donc 35% plus de vêtements et des chaussures. Ça, c'est par rapport aux chiffres de 2019. Ce qui nous remonte assez de temps en temps auprès de la clientèle, c'est que certaines prestations sont trop élevées par rapport au prix de la chaussure initiale. Donc voilà, ça va aussi faciliter l'arrivée d'une nouvelle clientèle et de pouvoir réaliser des réparations plus facilement. O projeto é gerido pelo Fundo de Reparação e é financiado exclusivamente por fundos privados. Atualmente existem 600 profissionais acreditados. O objetivo é chegar aos 1.500 até 2025. Delegações internacionais estão reunidas em Nairobi, no Quênia, para tentar obter um tratado histórico, global e juridicamente vinculativo para combater a poluição por plásticos. Os ambientalistas estão a insistir num pacto que obriga a uma redução da produção de plástico em pelo menos 75% até 2040. De acordo com o Programa da ONU para o Meio Ambiente, a humanidade produz cerca de 430 milhões de toneladas de plástico por ano. 2/3 convertem-se rapidamente em resíduos e menos de 10% são reciclados.